Estamos online agora. Fala, Berrecas, tudo bem? Temos aqui o prazer da companhia do Dr. Carlos Augusto de Medeiros, professor doutor pela UNB, professor do Centro Universitário de Brasília, diretor-geral do Pragmática Psicoterapia, cursos, coautor dos princípios básicos e propositor da psicoterapia comportamental pragmática. Fala, professor, tudo bem? Ok, tudo bem, como vocês estão? Boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo, a todas. Boa noite. Obrigado pelo convite. É sempre bom participar dessas lives e conversar um pouquinho sobre um tema que eu gosto tanto. Professor, para nós é uma honra ter você aqui. Comentei com o off aqui que faz tempo que a gente tem seu livro como livro de cabeceira aqui. Então, para nós é inenarrável, vamos dizer assim, né? Para a gente começar essa live. Pode falar, Luciano. Seus livros para vários vídeos nossos aí. Pode que bom. Professor, para a gente começar nessa live, você poderia contar para a gente um pouquinho como é que surgiu o seu interesse pela análise do comportamento? Eu entrei na psicologia, como a maioria dos graduandos, com conhecimento muito restrito do que era psicologia. Eu tinha aquela ideia da psicologia clínica, mas eu tinha um mito que a psicologia ia encontrar as respostas. Eu tinha muita curiosidade de saber por que as pessoas se comportavam, por que elas diziam que iam fazer uma coisa e faziam outra. Por que elas explicavam seus comportamentos e essa explicação não tinha nada a ver com o que realmente tinha causado esses comportamentos, e eu fui tentando olhar as respostas, e muitas abordagens para mim eram muito vagas. Eu tinha um pensamento um pouco mais objetivo, um modo de pensar um pouco mais materialista. Eu tinha muita dificuldade com aspectos metafísicos, né, por assim dizer. Não que na época eu soubesse o que significava, mas enfim. E lá, pelas tantas, eu comecei a conhecer a análise do comportamento. Eu fui convidado para ser monitor de uma disciplina de análise experimental do comportamento. Depois eu fui convidado para fazer parte de uma pesquisa de iniciação científica com Todorov e com a Helenice Seixas Ramos, com Cristiano Coelho e a Michela Rodrigues Ribeiro, né? Então foi uma patota bem interessante, que eu tenho muito prazer da companhia. E bem, aí fui seguindo esse caminho. E, de fato, a análise do comportamento, ela sempre combinou muito bem com o meu modo de ver o mundo, né? Então, eu não digo que eu escolhi a análise do comportamento, eu acho que eu fui escolhido por ela, né? Então, e aí, enfim, depois fiz meu mestrado, meu doutorado, comecei a dar aula por aí, enfim, e hoje me identifico com a análise do comportamento, sem dúvida alguma. Apesar de ser um terapeuta de orientação analítica comportamental um pouco heterodoxo, como a gente vai ver aqui na pragmática, que ela não é tão parecida assim com o modo como se faz clínica comportamental normalmente, por aí. Luciano, sua áudio está fechado. Perdão, o erro aqui técnico. Bacana, uma trajetória bem bacana aí, né? Passando por Todorov aí, como a maioria dos grandes mestres aí que estão hoje no cenário atual da psicologia comportamental. E a gente tem uma segunda perguntinha aqui, né? Pra gente correr aqui, dá tempo ainda da galera mandar os questionamentos deles aí. Como que surgiu a ideia para escrever o livro dos princípios básicos da análise do comportamento? Também tem a ver com Todorov essa história, né? Então, eu e Márcio éramos professores de uma faculdade privada de Brasília, e o Todorov era o coordenador. E o Todorov, como coordenador, ele falou: opa, agora eu vou nadar de braçada, eu vou implementar o PSI, né, o Sistema Personalizado de Ensino, proposto pelo Keller. E aí ele incumbiu a mim e o Márcio, também a outros professores da casa, o Diogo e o Diogo Conqueseco, o Ricardo Martoni, para a gente desenvolver disciplinas utilizando o PSI. E aí eu e Márcio ficamos responsáveis pela disciplina de análise experimental do comportamento, que era princípios básicos de aprendizagem na época. E a gente tentava usar os textos do Catania, do Millenson, daquela versão traduzida do Baldwin, e ou era muito difícil de entender, ou tinha problemas conceituais, tinha imprecisões conceituais que nos incomodavam bastante. Então, a gente começou a escrever apostilas. A gente foi escrevendo apostilas, né, tentando, ao mesmo tempo, ter uma precisão conceitual
mas ter uma ligação com o dia a dia, trazendo exemplos mais corriqueiros para os alunos, para ver se eles se interessavam mais e entendiam mais facilmente o que a gente queria ensinar para eles. Então, a gente tentou ser empático, tentar pensar com a cabeça de aluno, e afinal, a gente era muito jovem, né? Então, eu tinha acabado de terminar o doutorado, o Márcio estava no doutorado dele ainda, então a gente conseguiu fazer essas apostilas e elas deram muito certo com os alunos, né? Eu comecei a aplicar também no CEUB, que eu dava aula na época, e o pessoal tinha uma aceitação muito grande, e a gente observou um índice de leitura de alunos, que é um grande desafio para os nossos professores, muito maior do que outros textos. Aí o Márcio, né, tem que dar um mérito para ele, por isso que ele é o primeiro autor, inclusive, ele falou assim, se a gente peitar, mandar para uma editora, você encara? Ué, Márcio, o que a gente tem a perder, né? Vamos nessa. Então, ele compilou tudo, organizou, fez todas as figuras, né? O Márcio era louco por diagramação, mandou para a Artimed, e a Artimed mandou para um análise do comportamento famoso da Aparecer, não vou dizer quem e aí ele aprovou e foi publicado pela Artimed. Aí, de fato, teve essa grande repercussão aí que vocês já conhecem. E quando você fala que vocês fizeram pensando em alunos, realmente, porque eu estou terminando meu curso de psicologia esse ano agora, então, semana que vem serão minhas últimas provas. O primeiro contato que eu tive com a análise do comportamento foi numa matéria da faculdade, mas eu ainda não tinha tido contato com o livro de vocês. Então, eu olhei, aquilo era muito confuso, porque eu falava assim, nossa, mas como é que eu vou colocar esses princípios aqui, esses conceitos na prática? Por exemplo, pensando numa clínica, que eu sempre gostei de clínica, desde lá do começo, que eu comecei o curso. Então, quando eu vi o livro de vocês, eu falei, já era. Você falou assim, que nem você falou, análise do comportamento me escolheu. Quando eu peguei esse livro, vocês realmente conseguiram sintetizar a informação de uma forma que fazia parecer fácil o conhecimento. A gente sabe que não é fácil, que tem muita coisa, né? Sim. Mas foi de uma ajuda enorme. E com certeza a segunda edição que a gente vai comprar também deve ter aí contribuições muito importantes, né? A segunda edição, inclusive, ela deu muito mais trabalho que a primeira, que aí já estava mais velho, mais maduro, já tinha refletido e visto que a gente tinha cometido alguns erros conceituais, ou tinha apresentado de uma maneira muito simples algo que era um pouco mais controvertido e mais complexo. Então, a gente passou 2 anos debatendo, né, um lia do outro, escrevia junto, naquele trabalho com muito apreço. Então, a gente conseguiu aprofundar um pouco mais as discussões, aumentar a precisão conceitual, mas mantendo aquela pegada de muito exemplo cotidiano, muito exemplo prático, e agora a gente inseriu exemplos de experimentos, principalmente com humanos, para a pessoa, não necessariamente ela precisa ler o experimento no final de cada capítulo, mas se ela ler, ela vai começar a entender como é que são feitas as pesquisas e relatadas as pesquisas. Então, a gente tem muito orgulho desse trabalho aí, que foi a nossa segunda edição. Professor, vocês não gravaram essas discussões, não? Imagina fazer um podcast disso pra gente. Pois é. Bem engraçado, né? E assim, eu e o Márcio, a gente dá aula no CEUB, então tem disciplinas que a gente partilha. Então, os alunos do CEUB têm a oportunidade de ver alguns dos nossos debates, e é muito engraçado que, muitas vezes, a gente não concorda, mas eu e o Márcio, a gente conseguiu desenvolver uma maneira bem madura de debater ideias e até divertida, às vezes. Enfim, quem sabe a gente não faz uma live de Márcio debatendo, deve ser bem divertido. Ótima ideia, ótima sugestão. Nós vamos falar com o Márcio também daqui a uns dias, tá? Então, quem sabe a gente de repente não bola isso, a gente não tenta articular isso. E eu vou fazer um comentário para o Lucas aí. Se identificou aí, Lucas, na questão de discussão? Sim, várias tretas aqui também, professor. Aqui você não tem ideia. Mas assim que a gente aprende, né? Assim, o Márcio, ele me ensinou muito sobre o comportamento verbal, discordando e me pedindo para explicar para ele, eu convencê-lo. Né? Então, de fato, é uma audiência muito rica. Então, a gente tem contribuído muito no trabalho um do outro ao longo desses anos. Professor, a gente citou no começo a questão que você é o criador da psicoterapia comportamental pragmática. Você falou que ela tem algumas diferenças aí. Você poderia explicar para a gente como é que funciona a psicoterapia pragmática, como que ela surgiu? Tá, então vamos lá, são 2 perguntas um pouquinho demoradas, como ela funciona e como ela surgiu, mas elas se confundem, né, de certa maneira. Então, eu quando terminei minha graduação, vocês talvez que estão formando vão ter a mesma sensação, né, de que, eu tenho que reforçar,
Que o reforço é o principal instrumento de intervenção do comportamento. Mas como é que eu reforço? Como é que eu reforço na clínica? Como é que eu lido com a privação? O reforço funcional tem que ter privação, não tem? Que tipo de reforço eu posso usar? Aí, o Kohlenberg sai e falam que não podem usar reforço arbitrário, mas como é que eu faço? E aí, eu posso emitir... Os meus professores das outras abordagens falavam que eu não podia dar conselho, mas a análise do comportamento tem um conceito de regras. Será que eu não posso emitir regra? Aí vários manuais falam para eu fazer uma análise funcional e devolver análise funcional, que isso é terapêutico, não sei o quê. Então, eu formei desse jeito. E eu comecei a aplicar isso. Meio que emitia uma regra aqui, devolvia uma análise funcional aqui, reforçava arbitrariamente. E aí eu comecei a ver, meu irmão, isso não funciona. Além de ficar muito óbvia a relação de controle, que hoje em dia eu chamo de uma relação ostensiva, em que fica muito óbvia a relação de controle de um agente controlador, o terapeuta, e de um agente controlado, o cliente, isso começou a me incomodar. Primeiro porque eu sempre fui bom de fazer análise, sem falsa modéstia, eu tinha facilidade de fazer análises funcionais. E eu tinha facilidade de explicar análise funcional para o meu cliente. E ele entendia, concordava e dizia, poxa, você tem razão, nunca pensei nisso. A gente adora ouvir isso, né, terapeuta? Nunca pensei nisso, vou tentar fazer. E ele não fazia nada. Ele não conseguia seguir as regras. Ele não conseguia agir de acordo com aquilo que eu tinha dito para ele em terapia. Além disso, era muito curioso que muitas regras eu emitia, passava 3 meses, ele chegava para mim e falava a mesma regra com outras palavras, como se ele tivesse descoberto a pólvora. E eu pensava, meu irmão, mas eu falei isso para o cara 3 meses atrás. Ou seja, eu emiti essa regra, ela não estava exercendo controle sobre o comportamento do cliente. Pelo menos não o controle desejado. E para piorar, quando eu emitia um reforçamento arbitrário, ficava muito esquisito. O cliente me olhava com uma cara assim, você está me tratando como uma criança? Parece que está me dando uma bala porque eu fiz o que você queria. E observava que, às vezes, eles falavam aquilo que eu queria ouvir, mas não necessariamente era acompanhado da mudança do comportamento. Então, eu fui ficando muito frustrado com esse tipo de intervenção mais ostensiva que eu falo. Ao mesmo tempo, eu já comecei questionando muito a audiência punitiva, e aí eu falei, não está funcionando. Só que não adianta nada eu falar que não funciona e não propor alguma coisa no lugar. E aí eu comecei a tentar, como é que eu faço para essa pessoa chegar às conclusões que eu quero, a emitir as autorregras, sem que eu diga para ela. E eu fui começando meio que na tentativa e erro, olha, eu vou fazer perguntas, porque quando eu faço uma pergunta, eu não estou afirmando nada. Só que aí tem uma pegadinha aí do malandro, porque na pergunta fechada é quase uma afirmação. Do tipo, você termina seu namoro com frequência para que ele mude, não é mesmo? Então, isso aí é uma pergunta que é quase uma regra. Uma pergunta muito indutiva. Eu falei, então esse tipo de pergunta não pode. E aí eu tenho que fazer perguntas abertas, que não induzam. Aí eu comecei, e aí? Quantas vezes terminou com seu namorado esse ano? Já terminei umas 4. É mesmo? O que aconteceu depois que você terminou? Quando eu terminei, ele pediu para não terminar, pediu que queria voltar, falou que não vivia sem mim, não sei o quê. E antes dos términos, com que frequência ele falava esse tipo de coisa? Ele nunca falava esse tipo de coisa. Opa! Então, as perguntas começaram a criar condições para que esses clientes começassem a perceber sozinhos as variáveis de controle do comportamento deles. E aí eu fui implementando esse procedimento. E como eu fui supervisor, eu supervisiono estagiários há 17 anos, então muitos casos. Além dos casos que eu atendi, os casos que eu supervisionava. E eu fui começando a pensar e refletir, não só como eu atuar, mas como os meus estagiários poderiam fazer para que os clientes deles chegassem às conclusões desejadas. Eu comecei a refletir como é que a gente reforça sem ser arbitrário. Como é que a gente reforça um relato sem induzir ausência de correspondência verbal?
E aí eu fui desenvolvendo esses procedimentos, refletindo como é que a gente poderia aplicar os princípios comportamentais, o que a gente sabia de pesquisa básica, o que a gente sabia de pesquisa em correspondência verbal, o que a gente sabia de pesquisa sobre comportamento governado por regras, o que a gente sabia de pesquisa sobre independência funcional, para construir esse modelo. E aí, paralelamente, eu comecei a ir para o congresso da BPMC, eu falava, meu irmão, os analistas do comportamento fazem diferente do que eu faço. Eles, quando eu via lá o pessoal apresentando os casos, todos orgulhosos, e era regra, era controle aversivo, era reforçamento arbitrário. E aí eu orientei uma monografia em 2009, se eu não me engano, da Juliana Falcão, e eu pedi para ela, nessa monografia, para analisar diálogos publicados naquela coleção Comportamento em Foco, diálogos de terapeutas e clientes. E aí ela fez uma categorização e foi assustador. Então, todos os diálogos praticamente tinham alguma regra, todos os diálogos tinham algum reforço arbitrário e muitos deles tinham punição. Eu falei, então por isso que eu digo, Lucas, que a PCP ela é um pouco diferente dos outros, de como se faz a terapia de orientação, ataque. Né? Então, por mais que a gente defenda uma análise funcional, individual, por mais que a gente se considere behaviorista radical, uma oposição ao mentalismo, uma oposição ao livre-arbítrio, por mais que a gente acredite que o comportamento é determinado, como todas as outras modalidades, a PCP ela tenta ser um modelo menos ostensivo, em que a gente tenta conferir um papel muito mais ativo ao terapeutizando, do que os outros modelos, tendo uma terapia menos ostensiva e criando condições para que o terapeutizando seja falante e não ouvinte. Professor, você pode falar. Você falou essa questão do terapeutizando. Outra coisa que eu vi, assisti você falando numa live, eu gostei muito da explicação que você deu no dia. Se você puder falar para a gente um pouquinho também dessa diferenciação. Tem tudo a ver com o que eu estou falando, inclusive, né? Porque terapeutizando passa a noção de que ele é ativo no processo terapêutico, né? Porque quando você fala um orientador de mestrado, tem o orientador e o orientando. Quem escreve a dissertação? É o orientando. O orientador só vai favorecer ali aquele processo, né? Tem o supervisor de estágio supervisionando, que é o estagiário, não é o supervisor que vai atender. Quem vai atender é o estagiário supervisionando. É a mesma coisa, a terapia ela é um processo do terapeutizando. Não é um processo só do terapeuta, porque ele quer conferir um papel ativo ao terapeutizando. Porque a gente tem uma ilusão de controle que não existe. A gente tem acesso ao nosso terapeutizando 50 minutos do tempo dele por semana. E as outras contingências estão operando ali o tempo inteiro. Então, a gente não vai estar ali como ausência de controle, favorecendo que ele se comporte de acordo com determinadas descrições de contingências. Então, é muito importante que ele descreva as contingências, porque ele vai estar ali quando ele se deparar com a contingência, você não. Então, a ideia é criar um terapeutizando ativo. E é assim que funciona a PCP, respondendo a sua primeira pergunta. Professor, eu costumo usar eu calculei mais ou menos quantos minutos tem a semana, né? Então, a semana tem em média 10.080 minutos. Eu costumo falar para os pais, não são 50 minutos que ele fizer de terapia aqui comigo que vai ter uma relevância significativa na vida dele. Você também tem uma função lá dentro, né, na mudança do comportamento dele. E em se tratando de adultos, né, não vai ter o pai para manipular a contingência. Na realidade, o pai vai estar manipulando contingência contrária à terapia, na maior parte das vezes, uma vez que são essas pessoas que estão mantendo os padrões comportamentais que a gente vai tentar mudar com a terapia. Sim. Bom, e a gente já emenda aqui numa quarta pergunta, já que você conseguiu fazer essa fala bem completa, né, dentro da pergunta anterior. E da onde surgiu o Pragmática Cursos? Tá, Pragmática Cursos, então, o que acontecia? Eu nunca fui um cara muito empreendedor, né? Então, eu criei o meu modelo e eu tentava ensinar os meus estagiários a trabalhar nesse modelo.
E volta e meia eu era convidado para dar cursos no Brasil, cursos de especialização, então dar módulos de comportamento verbal na clínica, muito comum, e alguns módulos até de psicoterapia comportamental pragmática de pessoas que tinham tido acesso a isso. Eu apresentei vários trabalhos na BPMC ou em outros congressos sobre a PCP, e sempre me fazia uma pergunta: professor, mas se eu quiser ser um terapeuta pragmático, o que eu vou fazer da minha vida? Tem algum curso de formação, algum curso de especialização e tal? Eu falava, putz, e agora, José? Né, a situação ficava complicada, e aí, enfim, eu arrumei uma parceira que me motivou e abraçou essa causa comigo, né, de tentar divulgar esse modelo, que é a Patrícia Demoli. Ela é minha sócia na Pragmática Psicoterapia e Cursos, e ela falou assim, não, vamos correr atrás disso, vamos criar um CNPJ e começar a fazer cursos, né, no primeiro momento, cursos de curta duração, como a gente deu agora mês passado, o de treino de habilidades sociais da Sistemático. E a ideia é não só ter terapeutas que atendam apenas em PCP, nessa clínica, como também fornecer cursos e um curso de formação em PCP. Então, é essa a ideia. Então, a Pragmática Psicoterapia e Curso, ela veio para viabilizar esse sonho, né, para dar essa energia aí para a gente conseguir divulgar mais a psicoterapia comportamental pragmática. E eu vejo que, pela quantidade de lives que eu fui convidado para dar sobre a PCP, existe um interesse, sem dúvida alguma, né? Então, mesmo que a pessoa ela não se identifique com a PCP ou não se considere uma psicoterapeuta pragmática, ela vai poder usar, se ela for nesse do comportamento, é claro, ela vai poder usar alguns dos procedimentos, né? Então, ela pode usar um questionamento reflexivo, um reforçamento diferencial, uso de metáforas e coisas do gênero, e ter uma lógica de análise parecida com a da psicoterapia comportamental pragmática. Então, enfim, a ideia é essa, divulgar esse modelo. Sensacional. Pessoal, para quem está acompanhando a live, a gente está dando uma acelerada, porque o professor também vai ter alguns compromissos em breve, então a gente também sabe que o tempo dele é valioso, então estamos honrados mais uma vez, professor, por ter você aqui. Eu queria que eu fosse fazer a última pergunta para a gente abrir depois para o pessoal da live também que está assistindo. Luciano, você vai falar alguma coisa antes de eu fazer a última pergunta? Deixa eu fazer só um comentário aqui. Pode fazer, vai lá. Eu sempre falo para as pessoas que estudei FAP, fiz alguns cursos, mini cursos de FAP, estudei FAP meio que por conta a maior parte do tempo, e aí você está falando da psicoterapia comportamental pragmática, e eu estou chegando à conclusão que eu não faço FAP, não, eu faço psicoterapia comportamental pragmática. E, então, talvez seja me aprofundar um pouquinho na psicoterapia comportamental pragmática para ver se, de repente, ela não se encaixa melhor aí na minha abordagem, na minha metodologia, né, de trabalho. Luciano, eu já ouvi isso várias vezes. De algumas pessoas assistirem meus cursos e falar, pô, eu sou pragmático e não sabia, né, que tinha alguma coisa que me representava, né, que eu achava que eu fazia de um jeito e talvez não fosse tanto. Que muitas pessoas concordam com a ideia de um terapeutizando mais ativo, né, que o terapeuta ele se retire do local de suposto saber, né, do local de guru ou do agente controlador, e ele dê mais espaço. A ideia é fornecer espaço para o terapeutizando ser ativo, ele solucionar os problemas dele, ele pensar sobre os problemas dele ativamente, ele encontrar decisões, ele decidir, ele aprender a como decidir e que as decisões dele vão dar errado. Mas isso não quer dizer que ele é um bosta por isso, mas que ele vai poder decidir de novo, né? E não adianta você dizer isso para ele, né? Você vai ter que criar condições para que ele se exponha às contingências. Então, quando o terapeuta decide pelo terapeutizando, ele diminui a probabilidade de que isso aconteça. Então, a ideia é criar condições que ele decida e você esteja ali. Esteja ali para colar os cacos, se for necessário, não importa. Mas a ideia da PCP é fornecer uma liberdade para o terapeutizando. Uma liberdade em termos de alternativas de escolha e uma diminuição de controle ostensivo.
né? Uma liberdade e autonomia para o terapeutizando. Então, é muito comum eu ouvir relatos como os seus. E se a gente pegar a FAP ela tem metas muito interessantes. Ela chamou a atenção para um aspecto fundamental. Lógico que o Fester já falava disso antes, mas eles que divulgaram essa ideia de que comportamentos-alvo vão se generalizar e acontecer dentro da relação terapêutica. E ali é um espaço ótimo para você observar, registrar, analisar e intervir. Agora, o meu questionamento que eu faço com a FAP é porque eles são muito ostensivos quando eles fazem isso. Ou seja, eles reforçam, por mais que digam que não vão reforçar arbitrariamente, mas acabam reforçando arbitrariamente ou punindo arbitrariamente, né? Interpretam, devolvem interpretações. Isso é um modo diferente da PCP. Não vou nem criticar, mas é um modo diferente da PCP. Mas a meta que eles fazem é muito interessante. É importante reforçar comportamentos clinicamente relevantes 2? Claro que é. Né? É importante arrumar um jeito de diminuir a frequência de comportamentos clinicamente relevantes 1? Claro que é. É importante que ele consiga analisar funcionalmente os próprios comportamentos clinicamente relevantes? Claro que é. É fundamental. Só que a gente pode conseguir fazer tudo isso de uma maneira menos ostensiva, utilizando as próprias consequências naturais providas pelo terapeuta para modelar, né, usar um reforçamento diferencial para modelar os comportamentos CCRs1 e CCRs2 e aplicar um questionamento reflexivo acerca dos próprios comportamentos-alvo que ocorrem na sessão para gerar o que eles chamam de CCRs3, né, que é o terapeutizando, analisar funcionalmente o próprio comportamento dele que ocorre na sessão. Então, as metas da FAP são muito interessantes. Mas o modo de fazer pode ser feito como a PCP faz. Muito bacana. Vai fazer mais alguma pontuação, Luciano? Vamos lá, porque daí dá tempo da galera fazer as perguntas delas também, né? Vamos deixar tempo para o pessoal interagir também. Professor Carlos, então, como você disse, você tem uma longa experiência aí no mundo acadêmico, você já orientou diversos alunos, hoje poderíamos dizer milhares aí ao longo de todos esses anos? Milhares não chega em milhares, né? Mas eu já orientei diversos estagiários, assim, muitos. Deve passar de 100. Mas eu não chego a dizer milhares, não. Ah, mas para a gente, para o trabalho, a gente sabe o trabalho que dá isso, é como se fosse. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é orientar estagiários, terapeutas, iniciantes. É muito prazeroso fazer análises funcionais, pensar. Eu acho pensar muito prazeroso, né? Então, pensar junto com eles os casos, como fazer análise funcional, em alternativas de intervir, né, para cada caso específico, né, que a lógica da análise funcional e idiosincrática é pensar no modo de intervenção individualizado. Então, isso eu gosto bastante, mas, sem dúvida, é um processo muito desgastante, sem dúvida alguma. E, de acordo com toda essa sua experiência, professor, qual seria o conselho que você deixaria, tanto para os estudantes quanto para os profissionais, para que eles possam aí ampliar seu repertório, tanto clínico, quanto como estudante, como pesquisador, nessas áreas que você conhece muito bem, para nos ajudar aí? Tá, fica difícil dar um conselho único. Então, eu vou dar o mais importante e vou falar alguns outros que eu acho relevante pensar. Não tente controlar o incontrolável. Esse é o principal conselho de todos. Então, isso tem vários desdobramentos. Por exemplo, não tente resolver o problema do seu terapeutizando. Quem tem que resolver o problema dele é ele. Né? Não seja um professor. Não tente proteger seu terapeutizando colocando-o numa redoma. Ele vai se frustrar, ele vai se ferir. Isso faz parte da exposição à contingência. Então, os terapeutas, principalmente os iniciantes, eles querem proteger. Não faça isso, pode dar merda, não sei o que e tal. Mas vai dar. E o mais importante é o terapeutizando aprender que, ainda que dê errado, ele vai poder tentar de novo. Talvez não naquela mesma situação, mas em outras situações. E tem muito terapeuta que tem dificuldade de aceitar isso, acha que tudo é catastrófico. Né? Sim, mas nós temos segundas chances, na maior parte das vezes. Né? Então, é dar oportunidade para o terapeutizando ele desenvolver repertório.
né? Então, a ideia, acho que a ideia da modelagem, de a gente pegar uma massa, né, de argila e moldando, ela não é uma boa metáfora. Acho que a metáfora melhor é a gente deixando a coisa acontecer e vai gerando reflexões sobre o que está acontecendo e consequenciando diferencialmente. Mas, de fato, o comportamento deve partir do agente controlado e não do agente controlador. E um outro conselho que eu acho muito importante não importa se você for trabalhar com DBT, com ACT, com FAP, com ativação comportamental, com terapia molar, com terapia por contingência de reforçamento, com centrada na pessoa, com gestalt terapia, psicanálise. Seja sério, seja comprometido com o que você está fazendo. Se é psicanálise tua onda, estuda psicanálise, faça a formação, corra atrás. Se é gestalt a tua onda, corra atrás. E, sem dúvida alguma, os modelos comportamentais. Ser terapeuta não é uma atividade trivial. É uma atividade muito sofisticada, muito difícil. Exige muito conhecimento teórico, prático, de vida, né? Exige cultura, exige uma sensibilidade, uma escuta. É uma profissão de amor, mas é um amor diferenciado, que é um amor com técnica. Então, se vocês querem ser terapeutas, entendo que tem uma jornada linda pela frente, mas tem que se esforçar bastante para fugir da mediocridade. Nós temos muitos terapeutas por aí que fazem terapia de senso comum, que só prejudicam a nossa profissão e abrem espaço para coaches e outros profissionais a miúde. Então, a gente tem que refletir muito sobre o nosso compromisso com a nossa prática profissional. Eu costumava sempre falar isso para meus amigos da faculdade, assim, na época de faculdade, e até meus colegas de profissão hoje, quando a gente entra nesse contexto reflexivo. Uma das coisas que eu sempre falo para o Lucas é que hoje, como profissional da psicologia, como psicólogo clínico, eu acabo estudando muito mais do que eu estudava na época da faculdade. Hoje eu tenho um contexto de direcionamento para o meu estudo. Então, meu estudo exige uma prática aqui. Então, porque surgiu essa demanda X que eu não tenho um domínio total ali ainda naquele momento, eu preciso entender ela melhor, eu preciso encontrar repertório ali para lidar com aquele contexto e aplicar a ciência, né, da melhor maneira possível. E uma das coisas que eu acho fantástico, assim, você falou, como psicólogo clínico, eu não posso me limitar a estudar meramente a psicologia. Eu tenho que me estudar a sociologia, a filosofia, a antropologia. Eu tenho que entender qual que é o contexto que está direcionando. Eu vi alguns estudos antropológicos em relação, por exemplo, ao contexto atual de coronavírus. Né? Quais são as doenças psicológicas que estão surgindo em função de todo esse isolamento social, de toda essa como posso dizer, essa limitação de reforçadores naturais e cotidianos ali, né? Então, isso é importantíssimo também, eu acho que válido, né? Colocar que nesse contexto, nesse conselho que você falou aí. Ok, sem dúvida. Professor, teve uma fala aqui da Tâmara. A Tâmara é minha supervisora aqui do último ano de comportamental, na hora da fala da FAP, que você estava falando da questão do terapeuta FAP ser muito incisivo, ostensivo, né? De fato, que fique bem claro, eu não estou dizendo que o terapeuta FAP é ostensivo, né? Eu estou dizendo que se você ler as regras da FAP, você vê que elas têm uma postura mais ostensiva do que a PCP. É só numa mera comparação, né? Mas, de fato, na minha concepção, concordando com a Tâmara, né, se o terapeuta ele se comporta... O que é a noção de contingência? Né? Quando a gente pensa nos esquemas de tempo fixo e tempo variável, que é a apresentação... Um dos efeitos do tempo fixo e tempo variável é o quê? É o desenvolvimento do comportamento supersticioso, mas a outra, muito comum, é a apatia, que é a baixa frequência de comportamentos. Se estímulos potencialmente reforçadores eles forem apresentados sem a necessidade de emissão de uma resposta,
as respostas se tornarão pouco prováveis. É a mesma coisa. Então, se você não dá oportunidade para o seu terapeuta usando refletir sobre o comportamento dele, olhar para a consequência do comportamento dele, olhar em que situações o comportamento ocorre, como ele age, com quem que ele age assim, com quem que ele não age assim, como é que as pessoas reagem ao comportamento dele, quando você não dá essa oportunidade dele refletir, porque você reflete por ele, você não está desenvolvendo um repertório. Você pode estar evocando comportamentos intraverbais. Ele vai conseguir repetir para você, com as próprias palavras dele, a regra que você emitiu. Mas não necessariamente ele vai estar descrevendo as relações comportamentais do ambiente. Ele não vai estar desenvolvendo um repertório analítico. Isso é fundamental para o desenvolvimento da independência. Então, uma coisa que é muito gratificante, só quando meus terapeutas falam para mim, poxa, me deparei com tal situação. E agora, o que eu faço? O que o Guto me perguntaria? Ele me perguntaria isso, aquilo, outro. O que eu responderia? E aí ele próprio, ele desenvolve um repertório analítico sem a necessidade de estar você lá com ele o tempo inteiro, controlando o comportamento dele. Podemos dizer que daí então vira uma regra, professor, discriminativo verbal para o comportamento dos seus orientandos? De fato, não só uma regra, mas eu reforço diferencialmente os comportamentos dele. Eu falo, olha, não sei se você percebeu, mas essa sua atuação aqui, você acabou emitindo uma regra. E isso pode ter tais e tais consequências para o processo terapêutico. Vamos pensar juntos, como é que você poderia fazer diferente disso? Sem ser uma regra? Mas a ideia é óbvio que se alguém quer trabalhar em PCP, uma das regras iniciais que eu emito para eles é não emita a regra. Muito bom. Permita que seu cliente estabeleça suas próprias autorregras ali. Sem dúvida alguma. Dizer, né? Mas crie condições para isso. E acreditem, é muito mais trabalhoso. Porque você emitir uma regra dá muito menos trabalho para o terapeuta do que você levar o terapeutizando a emitir uma autorregra. Porque você vai ter que o procedimento de questionamento reflexivo é um procedimento que é muito sofisticado. Você tem que fazer perguntas abertas, encadeadas, relacionadas ao que ele está falando, prever as respostas que ele vai dar às suas perguntas. Então, não é um procedimento trivial. É cansativo para o terapeuta e para o terapeutizando. Então, muitos estagiários meus falam para mim, putz, eu saí exausto da sessão. Eu falei, então está funcionando. Então, você está fazendo a coisa certa. Né? Mesma coisa, tem terapeutizando meu que o ar-condicionado está trincando, o cara sai suado da sessão. Porque ele trabalhou. E é essa a ideia. Professor, o famoso sem dor, sem ganho. A ideia é que a gente tenta evitar que doa, na medida que a gente não pune, né? A gente não repreende, a gente não... Mas, isso não tenha dúvida. Muitas reflexões ou respostas de autoconhecimento, elas são dolorosas. Então, os nossos terapeutizandos, em muitos momentos, eles se percebem preguiçosos, eles se percebem invejosos, cruéis, competitivos, e a gente vai fazer as perguntas que vão levá-los a chegar a essa conclusão. Eu não sabia que era assim. Eu não sabia, por exemplo, que quando eu batia no meu filho, eu queria que ele sofresse. Ou seja, eu criei uma desculpa para bater no meu filho, que eu queria que ele aprendesse, mas na realidade eu descontei minha raiva nele. E o terapeutizando chegar a essa conclusão é muito doloroso para ele em muitos momentos, mas faz parte do processo. Tem cliente meu que chega em mim e fala assim para mim, aí o que eu faço? Uhum. Ele espera o livro de receitas ali, né? Sim. Até o meu primeiro cliente lá na graduação, ele falou assim para mim, quando eu fui indo para o processo de conclusão ali, porque a gente tinha um número limitado de sessões, ele até falou assim, mas na última sessão, faltavam 2 sessões para concluir, na última sessão eu quero um livrinho de receitas, de como agir, tá? Por favor. Então, eu vejo muito isso hoje até, tem um cliente meu que às vezes eu viro para ele e falo assim, ela faz. Uhum. E aí às vezes ele fica bravo comigo e fala assim, se você falar vai lá e faz, porque fazer vai ser justamente aquilo que você falou, ele vai
ele vai entender as contingências ali, vai fazer, vai ver o que deu certo, o que deu errado e vai modificar ali, de acordo com as necessidades individuais e subjetivas dele. Sim. É uma pergunta que eu faço muito, né? Tipo assim, é melhor fazer isso ou fazer aquilo? Eu falo, qual que é o único modo de você ter certeza? Qual que é a única maneira? Há quanto tempo você está tentando resolver esse problema pensando? Quantos conselhos já te deram? Que diferença isso produziu na sua decisão? Né? Então, a ideia é gerar uma reflexão acerca desse padrão dele de se aconselhar. Porque é muito comum pessoas que buscam aconselhamento uma esquiva da responsabilidade pelas consequências do seu comportamento. Porque se ele toma uma decisão que acaba dando em fracasso, como muitas dão, tendo ele feito a coisa certa ou não, porque nossos comportamentos são mantidos em esquema de reforçamento intermitente, e aí ele segue o conselho de alguém, principalmente de uma figura de autoridade como um terapeuta, a responsabilidade não é dele. A responsabilidade é do terapeuta. Mas ele tem que aprender. Isso é uma ideia que a ACT traz, que eu acho muito interessante, que o efeito do comportamento, o resultado do comportamento dele não é a mesma coisa que ele. Mas só tem um jeito dele aprender isso, que é ir lá fazendo, quebrando a cara e tentando de novo, e uma hora vai dar certo. Mas quando ele tenta ter certezas, tentando resolver pensando e pedindo conselhos de figuras de autoridade, ele nunca vai se expor de fato à contingência. E se não há exposição à contingência, não há mudança de comportamento. Tem aquela pessoa que quer que os planetas se alinhem. Sim. E aí, a partir do momento que os planetas se alinharam, aí ela age porque ela necessitava disso, Sim. né? Ou fico esperando sinais, né? Fico esperando sinais, e aí, de fato, é uma maneira de ela encontrar respostas e ela não se colocar naquela situação. E ela precisa se colocar naquela situação. E ela precisa aprender que errar vai acontecer mesmo. O grande problema é esse, né? Porque muitos dos nossos terapeutizandos, eles não toleram o erro, não toleram o fracasso. E eles inventam diversas formas de se esquivar do erro e do fracasso. E isso vai ter fortes implicações, como desenvolvimento de sintomas, por exemplo, depressão, transtorno do pânico. E, ao mesmo tempo, vai impedir o contato deles com as contingências, gerando respostas de fuga e esquiva. Professor Carlos, chegou uma pergunta aqui do Danilo Lima. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você. Conseguiu aí ver? De que maneira o terapeuta pode evidenciar ao seu terapeutizando que suas ações em terapia estão lhe trazendo novos efeitos. Isso é uma pergunta muito boa, Danilo, porque nossos terapeutizandos, muitas vezes, têm uma percepção dos eventos de uma maneira, não é superficial, mas ela é imediatista do tempo. Então, eles falam assim, eles estão apresentando várias melhoras, várias mudanças de comportamento, tal, mas numa semana tudo deu errado. Essa pessoa chega com o seguinte discurso: não estou melhorando nada, minha vida está uma merda, eu estou há 5 anos no mesmo lugar, não sei o quê, eu faço terapia e não funciona, não sei o quê, bababá. Por quê? A percepção dele está sob o controle apenas daquela semana. Várias pesquisas sobre autocontrole mostram isso, né? O efeito da imediaticidade das consequências. Então, a pessoa está descrevendo não os 5 anos, ela está descrevendo aquela semana. Só que ela vai emitir um tato inacurado, se referindo ao todo, quando na realidade ela está analisando apenas uma parte da história. Então, muitas vezes nós vamos fazer uma pergunta, vamos fazer perguntas sobre que favoreçam uma descrição mais acurada do ambiente. Ok, vamos lá. É o seguinte, óbvio que você vai ter que lembrar das coisas que vocês conversaram nas últimas semanas, né? O terapeuta tem que prestar atenção para lembrar das coisas que foram faladas, né? Escuta, sem dúvida alguma. Então, se a gente fosse fazer um gráfico de você em relação a tal comportamento de 5 anos para, sei lá, ou de 2 anos para cá agora, como é que tá?
Aí o cara vai fazendo o gráfico e de repente ele, porra, não. É essa semana que caiu. Como caiu numa semana, 2 meses atrás. Mas, no geral, a curva está ascendente. Então, é uma forma que você leva o seu terapeutizando a perceber os ganhos dele sem você dizer para ele. Então, ampliar essa descrição temporal, que muitas vezes ela está muito sob o controle do que está acontecendo naquele momento específico. Não sei se responder a pergunta do Danilo, mas enfim. Com certeza. Professor, o Luciano vai fazer o fechamento da live, mas eu já, meu nome aqui do canal dos Berregas também, gostaria de agradecer muito você ter aceitado esse convite. É muito bom desmistificar o trabalho do psicólogo, porque muita gente que segue a gente, acompanha no canal, por exemplo, via com muita dificuldade, porque por não ser estudante de psicologia, eu não ser psicólogo, qual que era o trabalho de um psicólogo? Então, aí a gente falou hoje de profissionais que invadem a área do profissional da psicologia, mas até que ponto nós não devemos também trabalhar para desmistificar algumas questões, né? E é muito bom ver uma pessoa como você falando de uma forma tão aberta sobre a análise do comportamento, com tanta propriedade e uma psicoterapia comportamental pragmática que considera o ser humano como um papel ativo ali, tem um papel ativo no seu processo. Então, escutar você falando isso é muito bom para nós e para os nossos seguidores. Então, muito obrigado. Ok, obrigado, Lucas. Eu acho que... Depois do Luciano eu vou poder falar, né? Não, beleza, tá. Depois de você eu vou poder falar. Vai sim, claro, com certeza. Quem vai fazer o fechamento é você, não somos nós. Beleza, tranquilo. Pode ficar tranquilo. Bom, a gente já agradece aqui em nome de todos os nossos espectadores aqui, em nome da galera aí que vai acompanhar essa live aí depois lá no canal dos Berrecas. Teve bastante gente que falou pra gente, o horário ficou na minha aula, não sei o que e tal, e deu uma reclamadinha, mas era o horário que a gente podia, né? E a gente tá respeitando também seu horário aqui, né? Seu limite de tempo. Mas, de qualquer forma, agradecemos muito e foi valiosíssimo esse tempo aqui, esse tempo que a gente passou junto aqui, bateu esse papo, desmistificou aí, trouxe essa ideia literalmente diferenciada, principalmente da psicologia comportamental, que eu acho que isso que enobrece a nossa ciência, né? A gente olhar para a nossa psicologia como a nossa ciência da análise do comportamento, com todo esse contexto, né? E vou agradecer em nome de todo mundo aqui que vai poder prover desse conteúdo que você está disponibilizando para a gente aqui. E sua fala, por favor. Muito obrigado. Ok. Eu queria agradecer, né, ao Lucas e ao Luciano, foi um papo muito agradável. Parabéns pela iniciativa de vocês para divulgar a análise do comportamento e organizar, né, formas de tornar mais acessível a análise do comportamento. Eu acho que um grande problema da análise do comportamento é que ela não sabe ser acessível. E vocês e outros que têm tido iniciativas parecidas têm contribuído muito para isso. E pode ter certeza, vocês podem estar contribuindo muito mais para a análise do comportamento do que pesquisadores renomados, quando ficam sisudos nos seus laboratórios e inacessíveis aos alunos, né? Então, acho que é muito importante a gente tentar divulgar a análise do comportamento e sair um pouco da nossa cara fechada, isso não pode, tá errado, mentalismo, não sei o que, bababá. Eu acho que tem audiências e audiências, certo? Então, é óbvio que, dependendo do contexto, a gente tem que manter o rigor, mas a gente tem que tomar um cuidado também para divulgar a análise do comportamento, tornar mais acessível aos estudantes. Essa foi uma das metas do meu livro com o Márcio, né? Eu queria agradecer também a oportunidade para falar da PCP, um modelo que eu tenho muito orgulho, que eu considero muito bem sucedido nos meus atendimentos e nos atendimentos dos meus estagiários, ainda que seja um modelo que exija muito do terapeuta para ele se formar e conseguir atuar nele, né? Eu queria convidar vocês também, quem está assistindo a live, para seguir a gente no Instagram, Pragmática Psicoterapia e Cursos. Então, estão sempre acontecendo eventos lá, cursos. A gente está colocando umas frasezinhas reflexivas para o pessoal ler e pensar e tal. Estou pensando até fazer uma live depois debatendo essas frases todas, né? Ver como é que as pessoas interpretam as metáforas e tal. Mês que vem a gente vai ter um curso da Sara muito interessante sobre, e agora, você formou, e aí? Como é que faz? Como é que eu faço para abrir um consultório, subloco, atendo em clínica? Como é que é a questão do convênio? O que vale mais a pena? Então, está sendo organizada pela Pragmática Psicoterapia e Curso. Então, para quem está se formando
Acho bem bacana a oportunidade, ter as informações lá na nosso Instagram da Pragmática. E, gente, é isso aí, parabéns, e tamo junto, é nóis. Um grande abraço para todo mundo, boa noite. Um grande abraço, e pessoal, depois, se vocês não têm ainda, essa é a segunda edição, comprem lá, em Princípios Básicos de Análise de Comportamento, vão lá no Instagram do professor, a gente vai deixar o Instagram dele no nosso Instagram do canal, lá depois marcado também, para vocês conseguirem acessar mais fácil. Obrigado, Lucas. Muito obrigado, professor, e até um próximo encontro. E já adiantar que daqui uns dias vai ter uma dessa aqui com você aí, tá? Assim, maneiro. O Berrequinha também, a gente está presentando o pessoal que está participando com a gente. A gente tem o nosso mascote, o Berrequinha, um ratinho de amiguru, que surgiu de uma ideia bobinha, e ficamos lisonjeados em ouvir de alguém tão relevante na análise do comportamento que nós estamos favorecendo a divulgação da análise do comportamento. Muito obrigado. De nada, muito obrigado, gente. professor. Um grande abraço, que a força esteja com vocês.